Fala aí, aqui é a Camila do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papo sobre diagrama ferro-carbono. Bora lá então entender como é que funciona esse diagrama. Cara, para começar, preciso dizer para vocês que essa liga ferro-carbono é uma das ligas mais importantes da atualidade. Por quê? O ferro e o carbono, para quem não sabe, são a matéria-prima dos aços e dos ferros fundidos. Então, tudo que você vê aí de panela bonitinha de aço inox, cara, é tudo ferro com carbono. Então, só pra gente entender aí um pouco dessa importância dessa liga desses materiais, beleza? Bom, e qual é a diferença do aço pro ferro fundido, já que é tudo ferro com carbono? Bom, os aços, eles têm até 2,14% de peso de carbono, beleza? Ou seja, o limite de solubilidade do carbono no aço é 2,14%. Guarda isso no seu coração. Já os ferros fundidos, nos ferros fundidos acontece a formação da cementita. O que é a cementita? A cementita, ela é uma fase que é formada quando o carbono excede esse limite de solubilidade. E a cementita, ela tem algumas características. Então, vamos lá. A cementita, ela tem essa estrutura de Fe3C, beleza? Essa é a estrutura molecular, né, vamos dizer assim, da cementita. E ela comporta até 6,7% de carbono. Então, na verdade, a solubilidade máxima do carbono no ferro é 6,7%. Mas a partir de 2,14% já vira o ferro fundido, não é mais aço, beleza? E por último, a cementita, ela é um material muito dura e frágil. Frágil no sentido de que ela não comporta deformação. Vamos ver se melhorou. Melhorou, show de bola. Ela não comporta deformação, ela é muito dura, ou seja, ela aguenta bastante carga, mas no momento que, tipo assim, chegou a conta dela, ela vai rachar e é isso. Beleza? Bom, então, pra gente ver como é que é o diagrama, a gente precisa antes saber como funciona as outras fases do sistema ferro-carbono, beleza? Porque do mesmo jeito que eu falei que quando a gente tem um excesso de carbono, a gente forma a cementita, até 2,14% de carbono a gente tem umas outras fases também, beleza? E que fases são essas? São as fases ferrita. O que é a ferrita? A ferrita, ela é o carbono. A carbono não, né? Mas ela é a liga formada abaixo de 912 graus Celsius, então vamos acompanhar aqui no diagrama. Na verdade, eu nem ia mostrar o diagrama agora, mas eu acho que se bobear vai ser importante. A ferrita, ela é essa fase aqui, tá vendo? Abaixo dos 912 graus Celsius, a gente tem essa fase sólida, né? Onde a gente tem até 0,022% de peso de carbono, ou seja, é bem pouquinho. Ela é macia, dúctil, ou seja, ela é bem maleável e ela tem características ferromagnéticas. Isso é um grande diferencial da ferrita, beleza? Bom, vamos então para a próxima fase. A gente tem a austenita, né, que é a fase gama aí. E no caso a austenita, ela é essa fase aqui que ela tá comportada entre o 912 graus Celsius e 1314, né? Então, aqui, mais ou menos, a gente tem a austenita, né, sendo formada, e ela tem estrutura CFC, esqueci de falar, né? Aqui na ferrita a gente tem estrutura CCC, beleza? Na austenita, ela tem estrutura CFC, ou seja, em comparação com a ferrita, a austenita, a estrutura cristalina, né, da célula unitária, ela é mais compactada, né? Então ela é um pouquinho mais dura que a ferrita, né? A gente tem um fator de empacotamento maior, né, por ela ser face centrada e não corpo centrada, né? A gente tem mais átomo por célula unitária aqui. Ela é um pouquinho mais dura que a ferrita, mas ela ainda é considerada macia e dúctil. Beleza? E essa fase, ela já comporta uma quantidade maior de carbono. Ela comporta até 2,14% de carbono. Então, pra gente ver aqui no diagrama de fases. Beleza? E por último, a gente tem essa ferrita delta aqui, ou ferro delta, que o pessoal chama, que ela acontece nessa fase bem pequenininha aqui em cima,
que tem essas características. Ela também é CCC, ela também é macia e tudo mais, mas a gente nem considera as propriedades mecânicas dela, na verdade, porque ela acontece em temperaturas muito altas. Então, assim, é bom a gente saber, né, caso a gente esteja trabalhando o ferro em tratamentos térmicos e tudo mais, mas não é uma temperatura usual, não é uma temperatura que você vai estar ali super manuseando ferro, usando pra caramba. Então, essas propriedades mecânicas, elas nem são tão levadas em consideração ainda. Beleza? Bom, então vamos olhar agora um pouco mais afinco para esse diagrama aí que eu mostrei para vocês. Agora que a gente já sabe como é que funciona cada fase, né, quais são as características de cada fase, a gente tem aqui então a ferrita, a austenita, aqui o ferro delta, e a cementita, ela tá representada por esse limite, né? Porque como a gente viu, o limite de solubilização máximo ali do carbono no ferro é 6,7. Então não tem porquê a gente ter um diagrama que vai até 100% se o ferro ele só comporta o carbono até aqui. Beleza? Então a gente tem aqui vários pontos de reação trifásica, né? A gente tem aqui um ponto eutético, né, nessa temperatura aqui nessa composição na verdade, aqui, né, que a gente tem uma fase líquida virando duas fases sólidas. No caso aqui a gente vai ter a formação da austenita com a cementita, e conforme a gente vai resfriando, o que era a austenita vira ferrita e a cementita continua, né? Na verdade, até tem uma diferençazinha aqui que a gente só teria como saber por regra da alavanca, mas a gente tem essa formação aqui, né? Então, aqui a gente tem uma reação trifásica acontecendo, a gente tem um ponto eutético, beleza? No 0,053 aqui, a 1400 temperaturas, aqui, nesse pontinho aqui, a gente tem uma reação que é peritética, ou seja, a gente tem uma fase sólida aqui em cima, virando uma fase, na verdade uma fase sólida não, uma fase sólida e líquida virando uma única fase sólida, que é a austenita. Então esse ponto aqui, ele faz aquele biquinho para baixo, né, da reação peritética, né? Peritética é quando você tem uma fase sólida e líquida virando uma única fase sólida. E por último, a gente tem um outro ponto aqui, um outro biquinho, no caso, que é esse ponto aqui, que é um ponto eutetoide, que é quando a gente tem uma fase sólida virando duas fases sólidas. Então, a gente tem a austenita aqui virando ferrita e cementita. Beleza? Então, é isso, gente. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!